Aproveitando que o tema da teleodontologia ganhou bastante evidência, né? E está sendo, agora no dia 4 de junho, né? Foi publicada uma portaria, uma resolução, a resolução 226 do Conselho Federal de Odontologia, fazendo uma primeira regulamentação da teleodontologia, do uso da teleodontologia, bastante motivado pelo momento que nós estamos vivendo da pandemia, e também temos um projeto de lei de autoria da deputada Patrícia Ferraz, que tramita na Câmara dos Deputados, né? Então, nós estamos com a presença aqui entre o grupo todo aqui de colegas que compõem a Rede Brasileira de Teleodontologia, colegas que trabalham já com a teleodontologia, como também temos alguns colegas presentes aqui que são membros da Comissão de Teleodontologia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP, né? Então, acho que dá um informe para vocês que ontem nós, membros da Rede Brasileira de Teleodontologia, nos reunimos, né? Um pouco em preparação a essa reunião de hoje, a gente quer aproveitar para que seja bem participativo, então eu vou pedir a ajuda dos membros que estão aqui, né? Eu e a Deise, que estamos pela FOUSP, o Cássius, professor Cássius aqui pela Universidade Federal do Paraná, o professor Marco Antônio e a professora Andressa pela Universidade Federal de Campina Grande, a professora Márcia Rendeiro pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também pelo programa de mestrado profissional em telemedicina e telesaúde, que é o programa pioneiro e o primeiro programa, o único programa de pós-graduação em telesaúde do Brasil, né? Então, muito obrigada pela sua presença, professora Márcia. Estão presentes conosco também aqui, quero agradecer a minha colega de departamento de disciplina, a professora Márcia Vanderlei, muito obrigada pela honrosa presença. Agradecer a presença da doutora Patrícia Bella Costa, pela Colgate, que tem feito um trabalho importante, também uma luta importante pelo reconhecimento e regulamentação da teleodontologia, e agradecer muito aqui os professores Rogério Nogueira e Simone Renaud, que são membros, além de docentes da casa, da FOUSP, são membros da Comissão de Teleodontologia do CROSP, né? Queria justificar a ausência, a professora Maria Inês, acho que está aqui também com a gente também, a maninha, a professora Maria Inês, da Universidade Federal de Santa Catarina, também presença muito importante, que tem uma experiência tanto em estomatologia no Brasil, como uma experiência de ter atuado por algum tempo na Austrália, com a questão da teleodontologia. Então, nós temos aqui várias pessoas que têm um bom conhecimento sobre o tema, né? Então, a ideia de hoje seria um pouco a gente poder discutir a questão da teleodontologia, primeiro conceitualmente, quando a gente fala de teleodontologia, do que é mesmo que a gente está falando, quais são os conceitos que estão envolvidos na teleodontologia, né? Que consensos a gente pode ir criando. Professora Mariana Braga, bem-vinda, que bom. E, ao mesmo tempo, em paralelo que a gente está discutindo sobre a teleodontologia, o que é a teleodontologia, que a gente pudesse também estar analisando juntos aqui, discutindo essa primeira regulamentação, né? Então, o que ela traz, o que ela permite que a gente já possa atuar, né? E, ao mesmo tempo, caso a gente possa levar ao Conselho uma sugestão de aperfeiçoamento da norma, de ampliar o escopo da norma, o que seria importante do ponto de vista tanto conceitual, quanto das normas que a gente gostaria de estabelecer para o funcionamento e para o uso da teleodontologia, né? Bom, então, dito isso como introdução, eu gostaria de começar franqueando a palavra para os membros da Rede Brasileira de Teleodontologia e também
para os membros da comissão de teleodontologia do CROSP em seguida, para que pudessem falar um pouquinho da sua experiência, da sua atuação, de como sentem assim as vantagens e o que a teleodontologia tem trazido de benefícios já da forma que ela tem sido usada por vocês. E ao mesmo tempo que pudessem, ao falar de sua experiência, comentar também a resolução, né? A gente sabe que a teleodontologia ela envolve tanto o braço da teleassistência, que é o que a gente mais, né, se debruça e pensa, mas o braço da teleeducação também está envolvido na teleodontologia, né? Então, por exemplo, os professores Marco Antônio e Andressa, que são da Universidade Federal de Campina Grande, têm uma experiência muito interessante em teleeducação, tanto aqui no Brasil, eles são de São Paulo, mas são docentes da Universidade Federal de Campina Grande, como também na Universidade de Birmingham, onde eles fizeram o seu pós-doutorado. Então, a palavra eu vou já abrir, né? Talvez, não sei, minha sugestão seria que a professora Márcia Render, a professora Marinês, que tem aí bastante tempo nesse tema, pudessem falar um pouquinho, depois os demais membros da rede, Patrícia também, que tem trabalhado, se envolvido pela Colgate, enfim, a palavra está aberta, né? E eu vou ficar aqui um pouco mais na mediação, junto com a Deise, e a gente vai acompanhando o chat também, e tentando fazer com que a gente possa criar aqui uma dinâmica, que enquanto a gente está falando, as perguntas vão surgindo, e com isso a gente vai criando aqui uma discussão. A sessão está sendo gravada, né, para que a gente possa depois, quem sabe, aproveitar essa sessão como uma sessão especial, não só para disponibilizá-la, como também para a gente, de repente, ter um primeiro consenso, ou um primeiro documento aí, né. Coincidentemente, ontem e hoje, a Comissão de Telesaúde do CROSP, nós entregamos hoje uma nota técnica para o presidente do CROSP também, trazendo um pouco dessas questões conceituais e trazendo também uma análise, vamos dizer, crítica da resolução, né? E assim a gente vai avançando, né? O importante, eu acho, é que o assunto está em pauta, né? Está aí em discussão. Bom, é isso, né? Sileno, Camila, Adriana, bem-vindos. E aí agora eu abro, quem for falar, se puder abrir a câmera, porque assim a gente se sente também um pouquinho mais próximo, a não ser que a voz comece a falhar, aí a gente fecha a câmera de novo, né? Então eu vou fechar a minha aqui para abrir para quem quiser falar. Deise, quer colocar alguma coisa? Não, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz que tenha 40 pessoas, né, hoje. E eu queria perguntar se todo mundo conhece já a resolução. Eu acho que talvez seja aí. Ontem a gente teve uma discussão muito boa, mas entre pessoas que já conhecem bastante o teleodonto. E eu queria saber, eu estou vendo que tem várias pessoas que estão participando agora recentemente. Eu queria saber se todo mundo já leu a resolução e tem dúvidas, né? Porque isso a gente estava discutindo muito ontem, que tem algumas inconsistências, talvez a resolução, e aí existem muita desinformação a respeito do que seria a teleodontologia mesmo, né? Essa é uma discussão bem interessante. Mas é isso que eu queria colocar. Bem colocado, Deise. Se vocês acharem interessante, a gente pode projetar a resolução e ela é curta, ela não é uma resolução longa, e a gente pode trazer um pouco. Você está com ela aí fácil? Mas eu acho que eu tenho aqui. Está aberta aqui na minha tela, se você Tá, quiser. então eu vou te pôr como apresentadora, você abre, Deise. Espera aí. Já que você já abriu, melhor. Pronto. Vocês estão vendo?
Tá todo mundo enxergando? Já vem, tá na tela? A tela, para mim, aqui já está aparecendo. Tá, todo mundo está vendo. Como que vocês querem fazer? Vocês querem ler a resolução e ir discutindo? Como que vocês preferem? O que você acha, Ana? Em vez de fazer assim uma leitura corrida, eu acho que nós que já conhecemos um pouco a resolução, poderíamos ir fazendo assim uma coisa meio que comentada a partir de cada a gente vai projetando cada artigo e já vai comentando um pouco. Pode ser assim, gente? Isso, o Sileno está falando aqui em comentar por partes, né? Então, eu vou começar e vocês vão complementando, pode ser? Eu e Deise aqui começamos, vocês vão complementando. Quem quiser, que estiver falando e for comentando e quiser abrir a câmera também, fique bem à vontade, tá, gente? Bom, porque assim a gente... Bom, então, o artigo primeiro, ele traz... Deise, vai comentando aí um pouquinho. Então, o artigo 1º, ele diz que fica expressamente vedado o exercício da odontologia à distância, mediado por tecnologias para fins de consulta, diagnóstico, prescrição e elaboração de plano de tratamento odontológico. Talvez aqui já tenha ontem a gente fez esse comentário, um termo que é um termo, né, odontologia à distância aqui, que não é tão adequado esse termo, né, não existe esse termo, odontologia à distância. Então, é importante deixar claro que, para a resolução, eles vedam o exercício para consulta, diagnóstico, prescrição e elaboração de plano de tratamento. Tá? Se alguém quiser fazer algum comentário e aí quiser interromper, gente, fique à vontade, tá? Com o parágrafo único desse artigo, admite-se como exceção aos casos em que, estando o paciente obrigatoriamente sob supervisão direta de cirurgião dentista, este realize a troca de informações e opiniões com outro cirurgião dentista com o objetivo de prestar uma melhor assistência ao paciente. O Sileno fala para comentar por partes, né? Então, aqui no parágrafo único, né, eles admitem como exceção desse primeiro artigo aqueles pacientes que já estão sob supervisão do cirurgião dentista, tá? Nesse caso aqui, seria a teleconsultoria, que ela já, na realidade, já é feita, né? A gente mesmo já faz essa teleconsultoria, que é entre uma opinião, segundo uma segunda opinião, entre dois profissionais, tá? Aqui acho que não tem muito segredo, né? Vou fazer uma referência aqui à chegada da professora Vânia Fontanella também, que é presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, e ressaltar tanto que a Beno é membro, né, aqui do SIG, coordenadora do SIG, assim como também, mais recentemente, a Universidade Federal de Campina Grande, a Liga de Saúde, Educação e Tecnologia, coordenada pelo Leonardo Telhado também, que está aqui, e outros presentes, né? E a Adélia, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, todos os participantes aqui do SIG, na coordenação do SIG, e a Beno sempre foi a entidade que mais fortaleceu e trabalhou apoiando a rede brasileira de teleodontologia. Professora Vânia, muito obrigada pela sua presença. Mas então, Deise, isso que você estava colocando agora, né, quer dizer, o que o parágrafo único do artigo 1º estabelece como possibilidade é aquilo que a gente já vem também já realizando aí desde 2007, mais ou menos, que a gente já faz no Brasil a teleconsultoria, e você pode diferenciar entre a teleconsultoria e a teleinterconsulta. Isso que é uma coisa que são termos que a gente
ainda precisa também, de certa maneira, padronizar um pouco, né? Eles não estão tratados aqui na resolução, tanto esses termos, a resolução só traz, se não me falha a memória, teleorientação e telemonitoramento, né, Deise? Mas, de qualquer maneira, o artigo 1º começa estabelecendo que é vedada, né, claramente vedada, a teleconsulta, né? Aqui eu traria também como informação interessante para a nossa discussão depois para o debate, que algumas outras profissões, por exemplo, no caso da medicina, a lei que foi promulgada, né, em março, a lei 13.989, ou 13.979 ou 89, eu não sei. Uma é a da pandemia, desculpa, gente, e a outra é a da telemedicina. E essa lei, ela permite a teleconsulta na medicina enquanto durar a pandemia. Então, para efeitos da pandemia, a teleconsulta em medicina hoje está autorizada. Algumas outras profissões também regulamentaram a teleenfermagem, a telefonoaudiologia e a telepsicologia. E nos 3 casos, mais ou menos entre março e abril, foram essas regulamentações, nos 3 casos autorizando a teleconsulta, né? Então, a odontologia, na verdade, é a primeira que expressamente coloca a vedação para a teleconsulta. Então, acho que esse é um aspecto do 1º artigo. Acho que a gente podia ver o resto, né, Deise, e depois a gente abre parte para as discussões. Acho que fica mais fácil, né? Que a gente vê o conjunto, né? Porque ela não é muito longa, né? Isso. A gente vai fazendo alguns comentários, porque, lógico, tem várias coisas em cima de cada artigo aqui para a gente discutir. Então, o artigo 2, será admitido o telemonitoramento realizado por cirurgião dentista, que consiste no acompanhamento à distância dos pacientes que estejam em tratamento, no intervalo entre consultas, devendo ser registrada no prontuário toda e qualquer atuação realizada nestes termos. Aqui eu acho que até vale um parênteses aqui, que uma preocupação que a gente tem, na telemedicina também acontece isso, né? É que uma coisa que não é legal fazer, né, do ponto de vista legal, é fazer esses tipos de atendimento, de teleatendimento, por via de aplicativos como WhatsApp, Microsoft Teams, Skype, Zoom, esses aplicativos, até eu queria comentar, que algumas pessoas aqui já sabem, tem uma resolução que é vigente agora na Europa, que também principalmente nos Estados Unidos, que tem permitido a utilização desses aplicativos, mas é exclusivamente para o atendimento, para o teleatendimento em Covid. Se você for fazer um teleatendimento fora Covid, você não pode fazer. Mas isso por conta de que essa informação que transita entre um ponto e outro, ela tem que ser absolutamente segura, tá? E esses aplicativos, eles não permitem isso. Então, isso é uma coisa muito importante que está sendo muito utilizada no Brasil, já é utilizada, né? A gente acha que a gente não faz teleconsulta, mas a gente faz. E, então, isso é muito importante e depois acho que é legal a gente discutir isso também. Artigo 3º. Admite-se também, enquanto durar o estado de calamidade pública, declarado pelo governo federal, a teleorientação realizada por cirurgião dentista, com o objetivo único e exclusivo de identificar, através da realização de questionário pré-clínico, o melhor momento para a realização do atendimento presencial. O José Gerardo está perguntando aqui se o Google Meet é permitido, também não é. Ele se encaixa na mesma categoria dos outros aplicativos. Ele também não dá a segurança de informação que você está transitando na rede, tá?
O artigo 4º, é vedada às operadoras de planos de saúde odontológicos e demais pessoas jurídicas a veiculação de publicidade e propaganda utilizando o termo teleodontologia. Aí esse artigo tem um parágrafo único, não será permitida a realização da teleorientação e do telemonitoramento por centrais de atendimento ou qualquer outro meio que centralize o recebimento de demandas e as distribua automaticamente. Artigo 5º. A telesaúde na odontologia, como estratégia de e-saúde, saúde digital, no âmbito do Sistema Único de Saúde, deverá observar os princípios e diretrizes disciplinados nesta resolução, bem como as disposições legais que a regem. O artigo 6º. A responsabilidade profissional do atendimento cabe ao cirurgião dentista assistente do paciente. Os demais envolvidos responderão solidariamente na proporção em que contribuírem por eventual dano ao mesmo. E o artigo 7º a não observância dos termos desta resolução é considerada infração ética de manifesta gravidade para fins de processo ético. E o parágrafo único compete ao Conselho Regional fiscalização e adoção de medidas administrativas e ou judiciais para o cumprimento do disposto nesta resolução. E é isso a resolução. Bom, gente, dito isso, né, eu acho que agora fica aqui para a gente abrir para os comentários, para as dúvidas, quem quiser se colocar, falar um pouquinho também, tanto da resolução, quanto da sua experiência, de como tem sido sua experiência até aqui, a experiência que conhece também em outros países e, enfim, como é que a gente pode contribuir para essa discussão. A palavra, então, está aberta. Obrigada, Marco. É a 13.989, né, que é a lei da telemedicina. É a que estabelece a pandemia, e a 13.989 é a da telemedicina, é isso mesmo. Uma coisa interessante para a gente saber é que, no caso da medicina, no final de 2018 para começo de 2019, o Conselho Federal de Medicina havia publicado uma resolução regulamentando a telemedicina e diga-se de passagem, uma ótima resolução em termos de ser bastante completa, de estar alinhada e adequada com a lei de proteção de dados, com uma série de normas maiores e importantes, a lei da internet, do marco legal da internet. Então, ela era uma norma que estava, e também que considerava bastante uma série de questões da experiência que a gente acumulou esses anos todos trabalhando com telesaúde e telemedicina no Brasil, né? Então, parte das pessoas, dos médicos e pesquisadores que trabalharam naquela resolução, acompanharam o processo que a gente construiu junto no Ministério da Saúde e tinham também uma apropriação, uma experiência muito boa. Só que por questões políticas ao longo de 2009 internas dos conselhos regionais de medicina, a resolução acabou sendo revogada. Ela perdeu validade e entrou em consulta pública, ela deixou de ter vigência, né? E foi nesse meio tempo, né, depois que ela deixou de ter vigência e não veio uma outra no lugar, ficou em consulta pública, mas o Conselho não voltou a editar e publicar, veio a pandemia, e depois da pandemia veio uma portaria do Ministério da Saúde, e depois do Ministério da Saúde veio, então, essa lei promulgada, é uma lei federal, né, já promulgada pelo Presidente da República, e com isso, de certa maneira, enquanto essa lei estiver vigente, e ela é bem mais pobre em relação à resolução, ela disciplina muito pouco, ela dá muita clareza sobre o que fazer e como fazer,
Então, o Conselho Federal de Medicina, enquanto a lei estiver vigente, ele não pode fazer outra norma, porque a lei federal, hierarquicamente, ela tem uma preponderância, ela é superior. Então, a profissão acabou perdendo a autonomia agora de disciplinar o funcionamento da telemedicina por conta da lei, quando a resolução anterior estava mais bem disciplinada em termos assim, de estar clara e bem colocada. Então, bom que no nosso caso é o Conselho que está regulamentando, e caso isso venha a se tornar um projeto de lei, eu acho que a nossa participação como profissionais e quem tem a experiência na área é muito importante para que a norma realmente retrate e toda a experiência que já se tem acumulada, né? Então, por isso que a importância da gente estar discutindo e compreendendo cada vez melhor o tema. Dito isso, vamos aqui para o bate-papo, para ver. A Andressa está colocando que no site tem um guia de esclarecimento sobre a resolução. É verdade. Ele é um conjunto curto de perguntas e respostas, né? Que tenta explicar cada um dos artigos da resolução. Enfim, a gente poderia... Eu vou procurar aqui, eu lembro de ter visto também. Espera só um pouquinho que eu vou olhar aqui. Enquanto você procura, eu vou procurar também, porque eu acho que eu tenho. Espera aí. E o Sileno, ele comentou de talvez refletir sobre o artigo 1º, né, se cabe flexibilizar. É por isso que a gente está aqui querendo discutir aqui com vocês, formar um corpo, né. Ana, posso comentar, Daisy? Ótimo, Cássio. Vai comentando enquanto eu pego aqui o guia. Ótimo. Tá bom. Deixa eu rapidamente aqui. A primeira sensação que eu tive... Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Primeira impressão que eu tive da resolução, quando eu fiz a primeira leitura, foi negativa, foi de certa frustração, foi um sentimento assim, puxa, né, parece que está tudo proibido, né? E eu queria explorar uma primeira coisa que me parece uma contradição, que é no artigo 2º, quando se abre a exceção possível para um paciente que daí subentende-se pela resolução está em atendimento conosco, isto não entra numa contradição com a vedação que está assim muito fortemente exposta no artigo 1º? Vocês não têm também essa impressão? Porque a partir do momento que se abre aquela exceção do artigo 2º, onde eu posso, em tese, telemonitorar o paciente, tá? Eu estou prestando novamente consulta, estou prestando atendimento. Então, talvez no artigo 1º esteja faltando a vedação específica à primeira consulta, né? E isso possa dar uma interpretação aí diversa entre essas ações de continuidade ou de segmento do indivíduo remotamente e de atendimento inicial. Queria expor para vocês essa inquietação que eu tenho quando faço a primeira leitura. Talvez você tenha razão, Cássio, porque a única exceção que ele fala ao artigo 1º seria no caso de teleconsultoria, né? Que é diferente, né? Uma teleconsultoria de Então, o Sileno está falando aqui no chat também, exatamente isso que o Cássio colocou, que a Deise está reforçando, que precisa ser melhor definido, né? Ou seja, os conceitos não estão ainda bem claros, né? Desde o conceito que é usado na ementa, né? Quando a ementa fala em odontologia à distância, que é um termo
que nem na literatura, a gente não usa odontologia à distância, né? Uma coisa é educação à distância, outra coisa é teleodontologia, são mundos diferentes, assim, ou são coisas que têm escopos distintos, né? E que não cabe mesmo odontologia à distância. Teleodontologia não é isso, né? Vamos lá, Maninha, deixa eu ver o que você colocou aqui. Há diferenças especialmente vinculadas ao programa em diferentes pontos do Brasil. Márcia, a Márcia está colocando aqui. Como isso como já é feito no SUS? Márcia, interessante a sua pergunta. A Márcia está perguntando como é que é feito no SUS, né? Então, no SUS, o que a gente faz desde 2007 é a troca de opiniões entre profissionais, né? Seja entre dois médicos, dentistas, enfermeiros ou interprofissional, né? Você pode estar falando com o enfermeiro sobre odontologia, você pode estar falando com o médico sobre odontologia, com outro dentista, até com o agente comunitário de saúde, que geralmente tem muitas dúvidas, né? Então, o que a gente faz no SUS, no Programa Telesaúde Brasil Redes, são as teleconsultorias. Essa é a segunda opinião para um outro profissional de saúde. E sempre vai haver, nesse caso, um outro profissional de saúde responsável fisicamente pelo paciente. É assim que a gente trabalha até hoje no Brasil e, pela norma, é assim que a gente continuaria trabalhando. O que acontece é que, em outros países, na maioria de outros países, na verdade, quando a gente fala de telesaúde, telemedicina, teleodontologia, a gente está falando da consulta remota, da teleconsulta, né? E o Brasil é exceção, tanto que eu me lembro que um dos primeiros artigos que eu submeti para publicação internacional, que era que a gente criou o conceito da segunda opinião formativa, que não existia, foi difícil a gente estabelecer os dois termos, porque internacionalmente é um termo só e o termo é teleconsulta, né? Então, é isso. A Márcia está falando que no Rio de Janeiro, o núcleo deles tem um foco maior na teleeducação também. Legal, Márcia. E a Adélia, aqui em Campo Grande, tem as duas coisas, né? As ações de teleeducação e telediagnóstico. O que mais, gente? E só para exemplificar, Márcia, eu estou fazendo teleconsultoria no núcleo do Hospital da Universidade Federal do Maranhão. Então, como que funciona? A gente recebe perguntas de profissionais de saúde, essas perguntas passam por uma pessoa que é um teleregulador. Esse teleregulador, ele encaminha, ele avalia a pergunta e ele encaminha para o teleconsultor. E aí você tem médicos, você tem dentistas, enfermeiros, você tem um grupo de pessoas que respondem essa teleconsultoria. E geralmente são dúvidas as mais diversas dos profissionais, tá? Desde o agente comunitário de saúde, que também pode fazer perguntas, né, tirar dúvidas, até médicos, dentistas, profissionais de nível superior. E, ultimamente, o que eu tenho recebido bastante nesse ano são perguntas relacionadas à Covid mesmo, relacionadas ao atendimento, são dúvidas até que têm sido bem frequentes. E isso que é interessante, porque você responde perguntas, né, você esclarece dúvidas desses profissionais, e muitos desses profissionais residem em locais de difícil, eles não têm tanto acesso como a gente tem aqui em São Paulo, ou nos outros diversos lugares que nós estamos aqui, a educação de qualidade, ou acesso à informação tão rapidamente assim. Então, ajuda muito, tá? Funciona dessa forma. Uma segunda dúvida, gente, me permitam, no artigo 2º, quando se autoriza, se permite o telemonitoramento, né, com registro em prontuário, isto se aplicaria apenas à pandemia, né? Porque este telemonitoramento que está aqui, ele não implicaria também
alguns problemas em relação ao que pode ser feito no telesaúde, já que no artigo 5, né, a resolução 266 diz que o que se faz no SUS também deve se obedecer a esta resolução? Carlos, eu acho que eu não entendi direito sua pergunta. Desculpa. Repete aí para mim. Não, sem problema, Daisy. Eu fiquei com dúvida se o telemonitoramento que está autorizado no artigo 2º, ele seria exclusivo para a situação da pandemia. Claro, está dentro de uma resolução emitida pela emergência sanitária, mas não sei se oferece restrição para que esse telemonitoramento continue fora da situação da emergência sanitária. Deise. Oi. Se me permite, boa tarde a todos, aqui é a professora Andresa. Eu também tive essa dúvida, Cássio. E nesse guia que eu falei, que eles colocaram lá do CFO, essa pergunta também eu vi lá como, ele pergunta assim, essa regulamentação é válida somente para o período de pandemia? E aí ele responde que não. A teleodontologia vai funcionar com objetivos claros de sempre prestar a melhor assistência ao paciente, independente do momento, não somente agora, durante a pandemia do Covid-19, além de propiciar melhores condições do cirurgião dentista oferecer seus serviços aos pacientes. Esse formato também permite esclarecer dúvidas de pacientes se deve ou não ir ao cirurgião dentista nesse momento. Assim, em contato direto com o profissional, o paciente pode buscar a ocasião ideal para o atendimento presencial. E aí ele menciona o telemonitoramento e a teleorientação, que é o que tem na resolução, e pelo que eu entendo, no meu entendimento, era como se esses serviços estivessem liberados até mesmo pós-pandemia. Aí não sei, Ana, se você quiser complementar, se você tem algum posicionamento em relação a essa situação, foi o que eu entendi. Eu acho que tem muitas coisas que, quando você lê a resolução, você tem uma compreensão. Quando você lê o guia de orientação, você tem uma outra compreensão. Às vezes, em algumas questões, não está exatamente, a redação não dá exatamente a entender a mesma coisa, né? E também eu acho que a professora Márcia pode nos ajudar aqui um pouquinho nessa discussão, porque semana passada, no programa de mestrado profissional da UERJ, ela promoveu um webinário, né, com a presença de 2 advogados para discutirem também a resolução, né? E, bom, uma das questões importantes para a gente ter como ponto de partida é que existem 2 leis federais, que é a Lei do Exercício Profissional da Odontologia, a Lei 5.081 de 1966, e tem uma outra lei, que é a Lei 4.359, se eu não me engano, de 64, que é a lei que cria o Conselho Federal de Odontologia e os conselhos regionais, e estabelece o escopo de atuação do Conselho Federal de Odontologia, que é tratar do exercício profissional. E aí, nesse aspecto, eu já toco num ponto que a professora Vânia levanta aqui no chat, e a professora Márcia Vanderlei também, que na verdade, os cursos de graduação, as faculdades e as universidades, elas não podem ser consideradas como pessoas jurídicas para efeito do exercício profissional. Elas são instituições de ensino e toda a legislação a qual as universidades e as faculdades estão submetidas, elas se reportam ao MEC,
as leis educacionais e até, no caso das universidades estaduais, aos conselhos estaduais de educação, mas as leis federais também. Então, é questionável, tem uma série de questões ainda que precisam ser... A resolução veio e o guia traz assim, algumas orientações iniciais, mas algumas coisas que estão lá ainda precisam ser melhor esclarecidas. Eu acho que houve uma preocupação da resolução em restringir, principalmente pensando no exercício de mercado, pensando, por exemplo, nas consultas por aplicativos que você, né, enfim, pode mercantilizar e não ter nenhum controle, mas tem muitas coisas que não estão suficientemente claras, né? É uma surpresa para mim o que está nesse guia de esclarecimento, porque para mim, e a da medicina também é assim, quando terminar o estado de calamidade pública do governo federal, a resolução, teoricamente, ela vai perder, tanto da medicina como da odonto, ela perderia a validade, né? Então, acho que existem realmente algumas coisas que não estão claras, né? Estão causando confusão. Eu gostaria de destacar ali o comentário da professora Vânia Fontanella, quando ela mostra a preocupação que nas instituições de ensino superior os estudantes se comuniquem com os pacientes para saber a evolução entre as consultas. E isso também tem me inquietado aqui, que quanto de contato com um paciente caracteriza um telemonitoramento. Porque eu posso ter um contato pontual, responder uma dúvida muito elementar, muito básica, receber uma foto e dizer para ele, não se preocupe, aguarde mais uma semana, né? Essas coisas estão sendo feitas rotineiramente pelos colegas e é muito difícil legislar sobre isso. Meu entendimento nós estamos proibindo esse tipo de contato, talvez de caráter mais eventual, de uma orientação pontual sobre um ou outro tema, quando nós escrevemos dessa forma essas resoluções, talvez um caminho aí que esteja faltando é tentar caracterizar, então, uma dosimetria do quanto de contato com o paciente caracteriza, então, que eu estou numa consulta, né, e aquilo que não é uma consulta. Boa tarde, gente. Eu sou o professor Marco, aqui da UFCG. Eu concordo com as observações que o professor Cássio fez. Concordo também com as observações que a professora Ana e a professora Deise fizeram sobre os termos que estão sendo utilizados, porque isso pode gerar confusão. O Cássio muito bem colocou agora procedimentos que acontecem, a gente vê os nossos alunos fazendo isso, a gente escuta de colegas nossos que estão utilizando os aplicativos para, às vezes recebe uma foto de um paciente, ou então às vezes comenta, acabei de receber uma foto do paciente, respondo ou não respondo, né? Então, ninguém sabe como se comportar. E, como bem o Cássio colocou, se você responde alguma coisa, não exclui a possibilidade do paciente fazer um print da tela dele e mandar para outro paciente e falar, comigo aconteceu isso também, olha o que o meu dentista falou. Então, será que a gente não precisaria ter uma regulamentação do que pode ser utilizado, mesmo para fazer o telemonitoramento? Porque a gente coloca aqui que quando for feito o telemonitoramento, tem que ser registrado na ficha do paciente. Mas será que não deveria ter uma plataforma que mantivesse essa informação segura e gravada? Porque o que o dentista registra pode ser diferente do que o paciente entendeu. E então esse tipo de coisa que a gente tem que começar a prestar atenção que pode acontecer. Eu acho que pode clarear um pouquinho. Desculpa, não, você não tinha acabado, Marcos, desculpa. Tudo bem, Ana, pode falar. Não, completa, por favor, desculpa. Eu estava só concluindo, eu fiquei em dúvida quando eu estava lendo os dois documentos, né, tanto o esclarecimento quanto o documento principal, justamente por causa dos termos, que eu não estava acostumado com alguns dos termos, e eu fiquei pensando quais os atos do cirurgião que se enquadrariam em cada uma das aplicações, né? No documento de esclarecimento, ele explica bem o que seria o telemonitoramento. Eu fiquei imaginando, por exemplo, no caso de
um ortodontista que está com um paciente em acompanhamento e acontece alguma coisa, ele poderia sugerir determinada coisa para o paciente dele e registra aquilo na ficha. Mas e quando eu estiver falando de teleorientação, por exemplo, é só para eu poder dizer para o meu paciente qual horário seria melhor para ele comparecer na clínica, ou eu poderia resolver alguma coisa menos grave, como o Cássio bem colocou agora? São esses limites da atuação que eu fiquei em dúvida mesmo. Então, eu queria fazer uma sugestão. A professora Márcia podia talvez relatar um pouquinho o que foi, por exemplo, a colocação dos advogados sobre a resolução, e a professora Maninha, depois também acho que talvez o professor Cássio, as pessoas que têm já uma experiência anterior à resolução, eu acho que valeria a pena a gente mostrar um pouquinho o que já se tem feito e os potenciais da ferramenta, e depois a gente voltar para os termos da resolução à luz de também refletir sobre algumas experiências práticas já em curso, né? O que vocês acham? Pode ser? A Márcia poderia comentar, e Cássio, é claro que você vai aí no meio também traçando os comentários, que eu acho que ajuda muito. Mas aí Márcia poderia falar, e a Maninha eu vou passar daqui a pouco ela para a apresentação, e ela vai falar um pouquinho da experiência de Santa Catarina também. Márcia? A professora Márcia está sem microfone. Ela está só ouvindo, participando por chat. Márcia, acho que você está sem microfone, né? Não, tá ali, ó. Só precisa abrir, então. Uai. Eu acho que é outra Márcia que está sem microfone. A Márcia Turola. Ah, tá. Obrigada. Mas mesmo assim a gente não está ouvindo a Márcia, né? É A gente não está ouvindo. É possível que a Márcia Rendeiro tenha entrado naquela função exclusivamente ouvinte, e talvez ela tenha que ou mudar isso na configuração ou sair e entrar de volta para poder habilitar a função do microfone. Dá para ativar no telefone rápido da tela. Márcia, se você talvez ou desativar e reativar o áudio, ou sair e entrar de novo, para ver se você consegue entrar com o áudio. Enquanto isso, eu estou passando a Maninha como apresentadora, para ela projetar a apresentação. Ué, cadê a Maninha? Ana, vocês ouvem? Sim, Ouvimos. Ouvimos. Então, eu vou compartilhar aqui. Vocês conseguem visualizar? Não. Está carregando ainda, né? Vou passar aqui para a janela do aplicativo, fica melhor. Com a janela do aplicativo aberta, eu não vejo vocês, então qualquer dúvida que vocês têm, qualquer pergunta que queiram fazer, Ana, se você puder já isso, tá? Continua me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo bem, eu vou acompanhando o chat. Acho que só falta pôr no modo tela cheia. Obrigada. Já está no modo tela cheia. Não fica para vocês em tela cheia.
Fica... Para ficar em tela cheia, todo mundo tem que apertar nas 4 setinhas aqui do lado da tela. É a gente que coloca em tela cheia para a gente. Deixa eu tentar entender. Eu estou aqui no PowerPoint. Aí eu tenho o quê, perdão? Professora, a senhora tem que colocar em modo de exibição no PowerPoint. Sim, eu estou fazendo isso no PowerPoint, só que aparentemente não está replicando isso para vocês. Não está mesmo. Aí os participantes que quiserem ver em tela cheia, aí sim, na área de conteúdo tem uma setinha, um ícone com 4 setas que dá para deixar a apresentação em tela cheia, para aumentar a visualização. Bem, eu vou compartilhar. Acho que a Marina descongelou, ela saiu. Professora, a conexão dela também Tá. estável. Então, vamos seguir aqui, para a gente não... Tem uma questão no chat colocada pela Fernanda Siqueira, e aí, enquanto isso, a Márcia também vai testando o microfone para falar um pouco do que os advogados colocaram. Fernanda coloca que ela trabalha numa empresa de home care, faz visitas domiciliares, e durante a pandemia as visitas estão suspensas, por isso o telemonitoramento está em fase de aprovação para poder fazer o tratamento odontológico domiciliar efetivo, é isso? Por isso o telemonitoramento, é importante fazer o telemonitoramento e está em fase de aprovação poder fazer o tratamento odontológico domiciliar efetivo. O telemonitoramento, quando o paciente já é paciente seu, isso está claro na resolução. O telemonitoramento pode ser feito entre consultas, né? Márcia, será que agora você consegue? Vamos ver se está com áudio aí. Estão me ouvindo agora? Sim, agora estamos. Ok. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar reunida aqui com vocês novamente, agradecer a Anistela pelo convite, por todo esse trabalho, né, essa organização toda, muita coisa. Gente, se tiver alguém com o microfone aberto, pedir para fechar os microfones para não dar retorno. Desculpa, Márcia. Márcia, você fechou seu microfone. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Márcia Rendeiro. Eu sou professora associada da UERJ. E nós trabalhamos com a telesaúde desde 2007. Então, nós somos dos primórdios, né, junto com a Anistela e com tantas outros colegas e universidades que aderiram ao programa Telesaúde Brasil, depois Telesaúde Brasil Rede. Fizemos a implantação no estado do Rio, aprendendo, fazendo e aprendendo, uma longa construção. E hoje, depois a gente começou a trabalhar com a teleodontologia, então temos muita coisa já estruturada, muita coisa publicada, muitos trabalhos, muita estrada. Hoje nós temos também o mestrado profissional em telemedicina e telesaúde. Estamos na 5ª turma, o estado é novo. E, então, várias coisas que a gente vem conversando há cerca de 2 meses com essa preocupação de ter uma nota técnica, de ter um documento que nós pudéssemos apresentar ao Conselho Federal de Odontologia que subsidiasse a elaboração de um documento, que seria uma resolução,
até porque havia sido noticiada o projeto de lei da Patrícia, acho que é Patrícia, se eu não estou enganada, que tratava da teleodontologia no período da pandemia, e isso, eu e a Ana nos falamos, não sei, acho que é cerca de 2 meses mais ou menos, trouxe o tema para a agenda novamente, que esse tema já esteve na agenda durante um bom tempo, nós já trabalhamos, fizemos muitas coisas, fizemos cursos em rede, criamos um grupo internacional, um working group internacional da Sociedade de Telemedicina e Telesaúde, com sede em Luxemburgo. Criamos essa SIG e vários outros espaços, criamos um curso também em rede com a Beno, USP e vários colegas, para que as universidades, as faculdades de odontologia tivessem seus próprios núcleos de teleodontologia. E então, nós logo percebemos essa necessidade, aqui no Rio, conversando também com a professora Maria Isabel, que é a coordenadora do núcleo de teleodontologia da UERJ, sobre essa necessidade que havia uma urgência em que nós trabalhássemos em conjunto para apresentar agendar uma reunião com o Conselho e Federal e propor essa nota técnica. E as coisas foram acontecendo muito rapidamente. Ontem, na nossa reunião, a Estela e a Celeste comentaram que houve até uma reunião com o Conselho Federal para uma apresentação sobre a teleodontologia, mas o que parece que acabou acontecendo foi a publicação da resolução sem um maior aprofundamento da temática, no sentido que poderíamos ter participado, poderíamos estar nessa rede, uma rede até maior, de colegas que já trabalham com a teleodontologia, contribuindo com a construção dessa resolução, né? E aí nós fomos meio que surpreendidos pela resolução, que, concordando com vários colegas que já falaram, o Cássio já falou, Deise, a Estela, e a gente está discutindo aqui no chat também, que traz alguns problemas, por exemplo, na questão da terminologia, que já existe uma terminologia consagrada nessa temática, e até no início da resolução, trazendo odontologia à distância, como se fosse uma analogia, educação à distância, ou algo parecido, e até com neologismos ao longo do documento. Então, o CRO aqui do Rio de Janeiro criou uma comissão para discutir essas questões que pudessem subsidiar a participação do presidente do CRO do Rio numa comissão de CROs da região sudeste que estariam em contato com o presidente do Conselho Federal de Odontologia e também pudessem contribuir com digamos, um refinamento, né, desse documento, porque tem a questão da terminologia, a questão que inconsistências internas, quando ele libera algumas ações, ele ao mesmo tempo ele limita o uso, e eu penso que esse tempo é um tempo curto. Eu acho que não há tempo para muitas reuniões, elaborações. Eu acho que nós rapidamente temos que propor uma nota técnica para contribuir com esse refinamento desse documento. Houve uma fala no chat ainda há pouco sobre se essa resolução estaria limitada ao período da emergência, né, da pandemia, ou não. Então, lá na resolução, tem logo no início, um item considerando a declaração da OMS, que classificou como pandemia a doença causada pelo novo coronavírus, e as orientações emanadas pelo Ministério da Saúde estabelecer medidas de proteção para o enfrentamento da emergência pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e segue
O nosso entendimento é que é uma resolução para o período da pandemia, assim como da resolução da medicina. Fim essa declaração do Ministério da Saúde, essa resolução também estaria suspensa. Nós realizamos esse webinar pela teleodontologia, falaram a professora Anistela, a professora Maria Isabel, e pela Direito em Saúde, nós convidamos 2 advogados especialistas nessa área. Eles têm muita experiência com a telemedicina, já trabalham há algum tempo, até com a professora Alexandra, lá do Telesaúde da UERJ. E eles, nesse evento, o evento, na verdade, tinha duração prevista de 1 hora e pouco, e a gente teve uma duração de 2 horas e 20. Esse webinar está no YouTube, eu vou colocar o link aqui, porque ele é muito esclarecedor, na medida em que esses 2 advogados, em diálogo conosco da teleodontologia e a participação, que foi muito ativa, de todas as pessoas que estavam presentes também nesse webinar, ele ficou muito rico. Então, assistir a esse webinar que está no YouTube, eu acho que vai ser esclarecedor. E uma outra questão que os advogados colocaram é que, como acho que foi o Cássio que comentou, e outros colegas comentaram aqui no chat também, que foi o Marco, o Antônio, que são questões que já acontecem no nosso dia a dia, e nós fazemos livremente, falamos com alguém no WhatsApp, né, olhamos uma foto do paciente, o aluno fala, e houve uma pergunta de dos participantes desse webinar para a advogada, para a doutora Manuela, que o dentista ele tem uma clínica e sempre alguém da clínica acompanhava o pós-operatório no WhatsApp. E então ele pergunta, agora eu não posso mais fazer isso? Então uma coisa que aconteceu que foi muito boa para nosso entendimento foi que a advogada, a doutora Manuela, ela trabalhou o tempo todo com o nosso código de ética odontológico. E aí ela respondeu, não pode, mas nunca pôde. Então, muitas questões que estão surgindo, estão vindo à luz por conta da resolução, da pandemia e da questão da teleodontologia, na verdade, elas já estão limitadas por uma questão do nosso Conselho de Ética Odontológico. Muita coisa que foi abordada pela área do direito da saúde, né, da resolução, já estão dadas pelo código. Então, esse paralelo também foi muito interessante. E a questão da terminologia, ela é fundamental, porque ela suscita dúvidas sobre o que exatamente estamos fazendo ou querendo dizer com cada um daqueles termos. Né? Bem, eu vou dar espaço, mas eu estou aqui ao longo da reunião, eu vou entrando para não ter aqui muitas coisas, tá? Então vou passar a palavra. Obrigada. Muito obrigada, Márcia, excelente. Vamos ver agora rapidamente para ver se a Maninha consegue colocar. Ana, eu botei ali no chat, eu encaminhei para a tua equipe aí a apresentação em PDF, talvez fique mais fácil vocês baixarem daí. Tá bem então, peraí que eu... Se você quiser ir comentando, a gente vai tentando baixar a apresentação. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui, né, com essa grande audiência, digamos assim. Aparentemente, isso é um assunto que está interessando a bastante gente. Acho que é legal também ter representantes aí dos nossos conselhos, né, para que a gente possa compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo há algum tempo.
Eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina, e aqui em Santa Catarina, desde 2005, a gente começou, não estava na época, né, mas o pessoal começou a estudar informática e começou a trabalhar na ideia de um portal, né, de telemedicina para o Estado. E hoje esse portal ele é bastante ativo, a gente já tem aí 8 ou 9 milhões de exames laudados por esse portal em diversas modalidades, digamos assim. Né? Em 2007 é que eu fui contactada para fazer um projeto e aí a gente começou a pensar em fazer alguma coisa para odontologia, muito mais na área do diagnóstico. Eu sou radiologista, sou estomatologista, já há bastante tempo eu laudo exames de radiologia, né, principalmente tomografia computadorizada, inclusive em parceria com a residência médica aqui do nosso hospital, a gente faz laudos compartilhados, tudo suportado pelo sistema. E a gente, principalmente agora com o Covid, antes do que a gente previa, a gente também lançou um sistema de suporte, né, distribuídos aí no estado, um apoio, enfim, ao diagnóstico de lesões bucais. E é isso que eu vou mostrar para vocês na apresentação, né, mais ou menos como é que funciona esse sistema e a ideia que a gente tem. Bom, Aninha, eu procurei, você mandou no meu e-mail, você mandou no e-mail a apresentação? Não, no e-mail do SIG Tele. Tá. Do SIG. Tá? O mesmo e-mail que a gente recebe o convite. Eu achei que era melhor Ok, obrigada. Mandar para a equipe, porque daí o transporte aí é melhor, né? Bom, em 2014, 2015, também em função dessas coisas que a gente já vinha começando a fazer dentro da área da odontologia, eu tive a oportunidade de passar um ano na Austrália. E dentro de um centro de saúde online, seria a tradução livre, num hospital da cidade de Brisbane, né, no estado de Queensland, na Austrália. E eles lá tinham um centro de excelência em telesaúde e foi um ano riquíssimo de muitas formas. Né? A Ana pediu para a gente comentar alguma coisa em termos de experiências externas. O que eu posso dizer para vocês, assim, dentro da equipe lá, eles tinham variados profissionais, desde o pessoal da ergonomia, pessoal da administração, até o pessoal efetivamente da área da saúde, mas eu fui a primeira dentista a trabalhar com esse grupo. E do que eu venho acompanhando nos últimos anos aí, as iniciativas, elas ainda poucas dentro da odontologia, né? Eu estava conversando esses dias com a Águida, que é da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral, e ela estava comentando, né, que talvez a estomatologia seja uma das áreas da saúde que naturalmente tenha menos possibilidade de usar as ferramentas de telesaúde, mas muito procedimento enquanto cirurgião dentista, né? O que não quer dizer que ferramentas de telesaúde não possam dar suporte a uma série de atividades que a gente faz. Né? Bom, um outro comentário que eu queria fazer, que eu vejo que está surgindo um monte de perguntas aí, né, com relação à confiabilidade, os próprios artigos que a gente vê escritos, né, utilizam-se muito dessas ferramentas habituais, como o WhatsApp, né, até um artigo publicado na Fiora sobre isso. É que o nosso sistema, ele sempre se preocupou em trabalhar com documentos eletrônicos confiáveis, né? E isso por quê? Porque a gente tem um suporte muito forte justamente da informática em saúde, né? Então, eu até estou com uma colinha aqui separado, né? Para comentar inicialmente o que seria um documento eletrônico confiável. Então, além de garantir confidencialidade e sigilo, né, que são obtidos pelo acesso seguro à internet, mediante transmissão encriptada de dados, tem algumas outras garantias que qualquer documento eletrônico, especialmente
que envolva dados sensíveis, como são os dados na área da saúde, aí envolve a Lei Geral de Proteção de Dados também, você precisa garantir que esse documento tem uma origem de fonte segura, que ele não tenha sido alterado e que ele é produzido no momento, no tempo. Né? Então, existem termos específicos para isso, que é integridade, irrefutabilidade, tempestividade, que é essa questão do tempo, e a garantia de que você é você e de que quem está do outro lado é quem diz ser. Né? Isso normalmente é chancelado, digamos assim, pelo ICP Brasil, né? Que é a infraestrutura de chaves públicas. Tem aí uma série de questões técnicas que eu acho que não cabe a gente comentar sobre isso agora aqui, mas que nós vamos ter que aprender muito sobre isso para avaliar os sistemas que estão disponíveis aí para fazer trânsito de informação de pacientes, para que a gente possa usar esses meios de uma forma segura. E a sensação que eu tenho é que falta um pouco de percepção nesse sentido, e que leva a esse receio de que a teleodontologia vai ser usada de qualquer forma. Ela até pode ser, né? Mas se a gente seguir esse regramento todo, diminui muito as chances e aumenta muito a segurança. E assim, é a nossa segurança. Eu posso usar o WhatsApp? Posso. Eu uso? Eu não uso. Por quê? Porque eu tenho medo. Por quê? Porque enquanto tudo acontece bem, é tudo lindo e maravilhoso. A partir do momento que nós começarmos a ter problemas, e volto a frisar, principalmente depois da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai começar a ficar um pouco mais cuidadoso no uso desses sistemas, certo? É o meu ponto de vista, conversa com advogados em outros momentos, tá? Então, eu acho que a gente está frente a situações de muita fragilidade, inclusive jurídica, se fizer o uso inadequado dessas ferramentas. E, por outro lado, frente a um desafio enorme, que é aprender isso tudo, provavelmente em um curtíssimo espaço de tempo, para evitar que a gente venha a ter problemas, e, volto a frisar, problemas, inclusive, jurídicos. Eu não sei se você conseguiu ter acesso aí senão a gente pode seguir um pouquinho e depois, quando estiver disponível, eu posso voltar. Marinês, eu estou com a apresentação aqui, que me mandaram. Se você, Ana, se você puder me colocar, eu posso... Ah, tá. Eu compartilho aqui. Joia, obrigada. A Márcia está perguntando aqui se pelo nosso serviço a gente tem a plataforma confiável. Sim, Márcia, a nossa plataforma ela é confiável, inclusive a gente tem a certificação com todos os anos. Fazer uma parte também, enquanto a apresentação está pondo, Maninha. Na verdade, todas as plataformas que foram desenvolvidas, tem mais de uma, cada estado mais ou menos desenvolveu uma. Aqui em São Paulo nós desenvolvemos também. Maranhão também desenvolveu de teleconsultorias na telesaúde, todas elas atendem a esses requisitos que a professora Marinês, que a Maninha está colocando. Isso, exatamente. Eu, na verdade, estava me referindo aos comentários que foram feitos ali, né? O Google Meet, o WhatsApp, que é o mais utilizado, e assim por diante. Então, a gente precisa trabalhar com plataformas dedicadas e precisa, do meu ponto de vista, conhecer, né, os requisitos para poder escolher uma plataforma adequada. Tá? Bom, então, o que eu vou mostrar para vocês é um pedaço que a gente vem trabalhando, que é justamente a plataforma de telestomatologia que nós lançamos agora, em abril, antecipadamente, porque a ideia era lançar ela em julho, né? Mas com o Covid, a gente
começou a ter necessidade de triar melhor os pacientes que estavam vindo para o nosso hospital universitário, e aí a gente colocou o serviço à disposição. Tá? Então, aqui é simplesmente a página inicial do nosso portal, né, de telemedicina e telesaúde, e aí vocês veem aqui, eu não sei se eu tenho Ana, você tem que deixar a Deise como apresentadora, né? Então, em azulzinho aqui vocês veem a área do telediagnóstico e a gente tem um acesso por usuário e senha, né, para poder acessar os exames do paciente. Então, você pode passar. Eu vou utilizar uma figura, gente, que é de um artigo que nós recebemos hoje, o aceite, né, justamente comentando um pouquinho sobre o lançamento dessa plataforma durante a pandemia do Covid. Então, como essa figura, provavelmente, o copyright vai acabar sendo da revista, estou mostrando em primeira mão a vocês e já estou fazendo a referência especificamente a oral disease, tá? Pode passar. Então, a nossa ideia é a seguinte, né? Você tem um paciente qualquer com uma lesão local, né, que faz uma consulta na unidade primária, né, de saúde, na unidade básica de saúde, e esse profissional, então, ele tem alguma dúvida, ele tem alguma necessidade de algum apoio, e ele, então, solicita via o registro de um exame na plataforma, através, né, da coleta de dados clínicos. A gente tem um formulário específico para fazer essa coleta de dados, e encaminha, então, esses dados, esse conjunto de dados, para o portal de telemedicina. Pode passar. Aqui o que eu vou mostrar para vocês, como eu não, por questão justamente de privacidade do paciente, eu não posso compartilhar informações do site real, né? Eu vou mostrar para vocês uma cópia do que a gente tem na plataforma de desenvolvimento, só para dar uma noção de como é que isso está acontecendo. Pode passar. Então, aqui vocês têm o que seria a tela inicial, né, do nosso sistema, onde há a possibilidade de fazer a solicitação da estomatologia e a entrada de exames, como esse círculo vermelho está mostrando aqui. Vocês podem ver que tem 3 abas, né? Uma primeira aba é a aba de identificação do paciente, onde ele é identificado no sistema, e isso permite também que outros exames vinculados à Carteira Nacional de Saúde CPF do paciente em específico possam posteriormente ser recuperados se houver necessidade por outros profissionais que tenham autorização para fazer acesso a esses exames. Pode passar. Na segunda aba, a gente teria a identificação do exame, que seria basicamente quem é o profissional solicitante e a unidade básica de saúde ao qual ele está vinculado. Isso, inclusive, por questão de georreferenciamento, é interessante a gente ter essas informações, e pode passar. E, finalmente, os dados da solicitação. Né? Então, aqui eu comentei com vocês, a gente já, há um tempo atrás, a gente desenvolveu um roteiro de coleta desses dados, tem um artigo publicado na revista da Beno falando sobre isso, e a gente, então, desenvolveu a versão online para facilitar a vida do profissional que está lá do outro lado, né? Então, tem toda uma sequência de informações, ele simplesmente vai fazer um clique ali e vai enviar essas informações clínicas, dados clínicos para o sistema. Então, ele insere isso no sistema. Pode passar. Bom, a partir do momento que o paciente está inserido no sistema, há a possibilidade de fazer, então, o envio das imagens vinculadas a esse paciente. Pode passar. Então, não está mais exatamente assim, a gente tornou a coisa um pouquinho mais fácil, mas, de qualquer forma, você insere as imagens, as fotos que foram feitas, e aí tem todo um trabalho a fazer com os dentistas também, da melhor forma de fazer essas fotos. O pessoal do Rio Grande do Sul trabalhou bastante em cima disso. A gente, inclusive, tem usado o manual de orientação que eles produziram. Pode passar. E aí, a partir do momento, então, que colocou o número de imagens que acha necessário, pode passar. Pode passar. Isso fica disponível no sistema. Então, aqui a gente tem uma listagem de diferentes pacientes. Volto a dizer, isso aqui ainda era o nosso sistema de testes.
Próxima. Bom, a partir do momento, então, que embaixo aqui à direita, né, que essas informações e imagens elas estão no sistema, o estomatologista, então, faz o acesso a essas informações e ele emite um laudo, certo? Então, eu peguei o exemplo de um laudo, pode passar. Aqui seria a informação a qual o estomatologista tem acesso, então todos os dados clínicos, conforme aquele formulário estruturado, e a imagem que está disponível. Pode passar. E aqui, então, seria o exemplo desse laudo, né? Há a possibilidade de laudar mais de uma lesão. E aqui, então, a gente utiliza a mesma sequência de dados clínicos, né, para fazer a descrição da lesão. Abaixo ainda do quadradinho vermelho, vocês veem orientações gerais, né, que esse dentista recebe. Então, extensa placa, esbranquiçada, amarelada, ou seja, descreva a lesão. A hipótese diagnóstica a ser considerada e mais abaixo, especialmente nesse momento COVID, né, a orientação do que fazer com esse paciente. Então, caso não haja referência municipal, seria o pedido de consulta no CISREG, fazendo referência ao número desse laudo para agendamento no ambulatório de estomatologia. E outra coisa que a gente implementou é a possibilidade de fazer a classificação de risco, que é o que está marcado nesse quadradinho em vermelho. Passa. Essa classificação de risco a gente utiliza aqui em Santa Catarina um modelo semelhante ao que é utilizado aí, eu esqueci agora, estava na cabeça, fugiu. Que classifica por cores, né? Então, o vermelho é urgente, esse paciente tem que ser encaminhado o mais rápido possível, e aí, né, curto termo, médio termo, ou nós classificamos como azul aqueles que podem ser tratados, tem condições, digamos assim, doenças que podem ser tratadas na unidade básica de saúde, e a gente orienta, então, o profissional a como fazer, né, esse tratamento. E ainda a gente incluiu o risco branco para aquelas situações que não são tão incomuns assim na estomatologia, que são as variações de normalidade. Né? Então, assim, não tem nada para fazer com esse paciente. Você vai orientar que isso é um grão de Fordyce, enfim. Você dá simplesmente orientação e esse paciente não precisa, portanto, de tratamento. Pode passar. Então, aqui, nós temos já também um trabalho desenvolvido junto com o Telesaúde Rio Grande do Sul, com o professor Vinícius Carrá. Nós desenvolvemos os protocolos, então, de regulação. Né? Aqui é apenas uma folhinha desse protocolo, né? Mostrando a classificação de prioridade de atendimento para máculas, manchas e placas, que sejam marrons, azuladas, avermelhadas, e aí difusa, bilateral, focal e assim por diante. Então vai seguindo toda uma lógica e vocês conseguem observar a classificação de risco já determinada a partir da característica clínica da lesão. Isso, por que a gente produziu, né, esses protocolos de regulação? Foi uma tentativa de ajudar os profissionais que atuam como reguladores, que muitas vezes não são especialistas. Normalmente é caro manter um especialista, né? Atualmente aqui em Santa Catarina, antes da gente conseguir implementar esse sistema, né, era uma médica gastroenterologista, né? Então, através se ela seguir esse protocolo de regulação, em teoria, ela consegue fazer de forma melhor a categorização, né, de prioridade de urgência de atendimento desses pacientes. Então, fica aqui o registro, né? Esse protocolo foi inicialmente produzido pelo Vinícius e uma aluna dele, da pós-graduação, a Michele, e aí eu e a Carol, que também foi minha doutoranda aqui, a gente trabalhou, enfim, como conjunto nós melhoramos esse protocolo, aproveitando o pessoal do CRO tá aí, né? Esse protocolo, numa versão anterior, ele já foi aprovado aqui pela Comissão Intergestores Bipartite do nosso estado. Não sei se no Rio Grande do Sul está aprovado, mas aqui em Santa Catarina ele foi aprovado já. E, portanto, está inclusive publicado num livro de protocolos de regulação da própria Secretaria do Estado da Saúde. Pode passar.
Bom, então, aqui a figura centralizou no estomatologista, né, que então faz o laudo e determina qual é o risco, né, a classificação de risco que esse paciente passa. A partir do momento que isso está disponível, então, no sistema, o paciente, seta azul, tem acesso a esse laudo, ele tem informação, portanto, do que está acontecendo com ele. Na seta vermelha, mostra que a classificação de risco fica disponível para a unidade básica de saúde, e aí cabe à unidade, né, ao profissional da unidade de saúde que está acompanhando esse paciente, fazer a solicitação da consulta via CISREG, e quando chega lá no regulador, a classificação de risco, ela já está determinada, o que agiliza e facilita muito esse trabalho. Pode passar. Então, só para dar uma visão geral novamente de como é que a gente organizou esse processo de telestomatologia no estado de Santa Catarina, né, que é uma teleconsultoria. Tá? A gente tem a possibilidade também, dependendo da dificuldade do caso, dentro do sistema também, de abrir uma sessão de webconferência, né, para fazer uma sessão síncrona, ou seja, ao mesmo tempo, por webconferência, com o profissional que está lá do outro lado. Às vezes é difícil você escrever tudo, né? Existem casos menos e casos mais complexos, então a gente já tem essa ferramenta desenvolvida também, e que agora, em tempos de Covid, eu já utilizei 2 vezes com profissionais para facilitar essa comunicação. Pode passar? Então, como é que a gente fez, né? Porque foi lançado isso a toque de caixa, digamos assim. Nós fizemos simplesmente o flyer que vocês estão vendo aí, né? Encaminhamos via WhatsApp, aí pode, para os coordenadores de saúde bucal dos municípios de Santa Catarina. Nós temos 100%, nós temos uma boa capilaridade do sistema, 100% de cobertura, tá? Pode passar. E aí eles passaram a fazer contato e se registrar no sistema, cada profissional precisa se registrar no sistema individualmente, e a gente tem todo o apoio da equipe do Telesaúde também para orientar caso as pessoas tenham dificuldade de fazer a inserção dos casos. Por WhatsApp, né, um colega, um ex-aluno, na verdade, tirou uma dúvida por que a gente não achou que era leucoplasia, blá, blá, blá. E eu compartilho com vocês que eu acho que é interessante, especialmente para o pessoal do CRO que está aí e vê isso, né? É o retorno do cirurgião dentista. Vou realizar a conduta da proposta, vou acompanhar o caso, se ele quiser ele pode inserir o caso novamente, fazendo referência ao laudo anterior. E olha o que ele coloca aqui, né? A ferramenta da telestomatologia é muito valioso receber um laudo assinado pelos estomatologistas de maneira prática e rápida. Economizou o tempo do paciente, recursos da prefeitura na locomoção do paciente até o HU, além do risco no meio dessa pandemia. Então, eu acho que esse é um relato real e ele escreveu porque ele quis, ninguém pediu isso, né, que mostra muito a importância de ferramentas como essa no apoio a quem está lá na ponta, certo? Pode passar. Eu não quero me estender mais, Ana, eu acho que o que você tinha me pedido era mais ou menos isso, né, que a gente mostrasse um pouquinho da experiência que a gente tem, do que a gente já conseguiu estruturar, e eu estou à disposição se vocês quiserem fazer. Obrigada. Muito obrigada, Marinha. Parabéns pelo trabalho de vocês, ainda mais a estomatologia. Acho que vocês, em Santa Catarina, como o Cássio também tem feito no Paraná. Eu estava levantando um dado, eu estava vendo um dado outro dia que o Cássio levantou sobre o que a gente tem, por exemplo, hoje no Brasil, em termos de números gerais de dentista versus especialistas em estomatologia. Então, essa é uma área super estratégica e, assim como a gente tem visto isso mais recentemente na odontologia, aqui no chat também surgiu bastante essa discussão da plataforma, essas plataformas estão disponíveis no setor privado também, e eu estava comentando que a gente tem não só as plataformas, mas eu acho que nesse momento, nesse sentido, vale a pena historiar um pouquinho esse processo, porque isso que a gente está acordando um pouquinho agora para fazer na odontologia já vem sendo feito no SUS, com a participação da odontologia, mas não especificamente em teleodontologia,
há mais de 10 anos, há 13, 14 anos, né? Hoje nós temos uma maturidade no Brasil e temos esse processo estabelecido no Brasil de uma forma muito, assim, robusta e importante por conta da gente ter o SUS, porque a gente pôde desenvolver tudo isso porque a gente trabalha na forma de sistema, a gente está trabalhando em rede, né? Então, quando a gente começou o programa lá em 2007, que começaram as plataformas a se desenvolver mais no âmbito dos estados, né? A gente não estava completamente articulado, por exemplo, como você coloca agora com o sistema de regulação. Quando a gente foi provando que funcionava, que reduzia, quando você dá essa segunda opinião, você melhora a resolubilidade, você reduz o encaminhamento, você melhora o diagnóstico, a gente foi ganhando espaço dentro do Ministério para avançar. E em 2011 e 2012, nós fizemos a última portaria que está vigente até hoje, ela faz justamente isso. Nós fomos ao sistema de regulação, a Secretaria de Atenção à Saúde ao sistema de regulação, propondo que justamente a teleconsultoria pudesse ser articulada ao sistema de regulação do SUS, porque não só você melhora essa segunda opinião, melhora o serviço, por exemplo, na atenção primária, como também se você tem uma fila de especialidades, né, e é muito comum em cada região do país, às vezes você tem uma situação socioepidemiológica que gera determinadas filas na especialidade, na atenção secundária. Com a teleconsultoria, você também pode, como vocês aí estão fazendo, quer dizer, às vezes é difícil você ter todos os especialistas distribuídos em todo o estado, podendo fazer um diagnóstico de stomatologia. E se o paciente tem que se deslocar toda vez para um centro que tenha esse especialista, fica muito mais difícil, né? Então, com o centralizado, o serviço especializado centralizado, se a gente consegue, eventualmente, padronizar a captação e a transmissão de imagens, se a gente tem uma plataforma segura, com todos esses requisitos, especificações que você muito bem colocou, né, a gente consegue ampliar o alcance, democratizar o acesso ao diagnóstico, né, e ajudar o trabalho dos profissionais. Né. Eu só vou fazer uma outra ponderação aqui, Ana, da importância da gente construir pontes com a gestão. Então, assim, isso só foi possível, por quê? Porque a Secretaria do Estado da Saúde apoia o projeto, financia partes desse projeto também, né? E é extremamente importante a gente ter pessoas, que são pessoas-chave, no nosso caso aqui foi dentro da universidade, foi o Departamento de Saúde Pública, que fez essa ponte, né? Juntamente com reitoria e assim por diante. Então, especialmente em tempos de pandemia, né? É a universidade, efetivamente, fazendo pela população, né? E o segundo ponto, que daí já olhando para frente, né, a nossa ideia é que a gente consiga estruturar uma rede de estomatologia ou de diagnóstico de lesão bucal, que seja no estado, né? Não me interessa trazer o paciente 800 quilômetros daqui para consultar no hospital do estado, né? Então, nós estamos nesse momento de tentar agora a plataforma pronta, está em testes ainda, sob o meu ponto de vista, mas está funcionando. Nós temos que agregar estomatologista de cada macro-região, pelo menos do estado, mesmo que seja vinculado, então, a universidades no início, né? Porque a gente sabe que isso tem um custo, eu não recebo nada para fazer isso, a maioria, não sei se recebe ainda por teleconsulta, né? Mas eu sou dedicação exclusiva, eu não preciso receber por teleconsulta. Muito bom. Pensando no sistema de redes de atenção à saúde, a gente precisa estruturar a rede. Exato. A professora Márcia faz uma pergunta e também tem uma questão que está sendo colocada aqui no chat pela colega Adriana, que eu queria abrir para você e para a gente também, para o grupo todo discutir. Então, a professora Márcia pergunta se a gente discute diagnóstico e tratamento e se tem problemas de processos pelos pacientes ou pelo profissional. Assim, Márcia, do telestomatologia é muito recente para te falar qualquer coisa, né? Nós colocamos o sistema disponível em abril, tá? Mas assim, a gente tem uma experiência bastante grande com a Taidermato. Agora eu estou falando da Telesaúde de Santa Catarina, que tem oferta nacional, inclusive.
eu desconheço qualquer tipo de processo. Primeiro, com relação ao paciente, não, porque nós não fazemos atendimento de paciente. Né? O processo até esse momento é teleconsultoria, ou seja, profissional com profissional. Né? E eu desconheço qualquer processo, até porque a ideia, quando você... E eu fui muito reticente em começar e lançar o serviço justamente por esse medo, tá? Eu morro de medo de lançar uma hipótese diagnóstica a partir de uma foto. Mas aí eu tenho a parceria, e eu entendo o profissional do outro lado como parceiro, do profissional que está lá vendo o paciente e vai me passar as informações. Então, não é, eu acredito, não é uma relação de forma alguma hierárquica, né? É uma relação na mesma linha de profissional. Exatamente, é uma discussão de caso, é uma troca de opiniões. O Rogério também coloca aqui de forma bem interessante que a troca de informações entre profissionais, como teleconsultoria em plataformas, aplicativos, telefone, não tem restrição, desde que a gente mantenha os preceitos da privacidade do paciente. É isso que a gente tem que garantir, por isso que o WhatsApp não é o ideal, né? E a plataforma dedicada é o ideal, é a gente fazer boa prática, é a questão de tentar trabalhar a boa prática. A Adélia coloca aqui, também tem uma ligação com a teleregulação, exatamente, tem uma ligação com a teleregulação. Adriana, eu não sei se você está com o microfone e se você gostaria de usar o microfone e colocar um pouquinho melhor as questões que você estava colocando. Você está só com fone, né? Na verdade, a Adriana estava perguntando se no setor privado existiriam disponíveis plataformas como essa que a gente está mostrando, né? Eu até te perguntaria também, Maninha, se vocês desenvolveram essa plataforma eventualmente interoperável ou já interbarrada com o prontuário eletrônico, que foi um pouco que a gente, quando implantou o Telesaúde aqui em São Paulo, 2013 e 2016, a gente conseguiu implantar aqui. E a gente resolveu desenvolver uma plataforma de teleconsultorias nova, porque como a Secretaria Municipal já tinha o prontuário eletrônico, não totalmente, não completo, mas para algumas áreas já viu o prontuário eletrônico e já tinha 18 milhões de cadastros, né? A gente fez a plataforma já ligada tanto ao serviço de regulação do município, né? Junto com o serviço de regulação estava a teleconsultoria, e também fizemos a plataforma já ligada ao prontuário eletrônico. E, ao mesmo tempo, capacitamos como teleconsultores os próprios profissionais da rede, de tal forma que criasse uma sustentabilidade, ou seja, que a rede pudesse atuar e não que fosse um serviço exógeno, entende? Como no começo a gente fazia, né? Então, porque agora a questão de pensar em programa é essa também, né? A sustentabilidade depois. Um problema com relação à regulação, porque o uso ou não do CISREG é opção do município. Né? Então, por enquanto, através da emissão de laudos, a gente dá liberdade à unidade de origem para que tome as decisões. Né? Então, assim, aí a questão das pactuações também é algo a ser levado em consideração. Então, a gente fornece o apoio e a teleregulação, ou melhor, a regulação em algumas especialidades, ela exige a teleconsultoria prévia. Tá? Por exemplo, a endócrina funciona assim, a dermato funciona assim. Então, isso tudo foi coisa que veio com o Telesaúde. Foi o Telesaúde que trouxe essas coisas todas. Né? Então, a ferramenta ela foi sendo aperfeiçoada. Ela começou com a gente na educação para qualificar as equipes de atenção primária, e depois ela se mostrou tão potente para assistência que ela foi incorporada pela assistência, né? E esse é um sinal do sucesso da potência da estratégia, né? E quando o pessoal pergunta sobre o setor privado, o que eu tenho mais ou menos respondido, não sei se a Adriana saiu e vai tentar entrar de novo, é que o modelo foi pensado e desenhado pensando nesse trabalho em rede, né? Pensando no paciente circulando numa rede de pontos de atenção de serviço, né? A plataforma, elas estão desenhadas
nesse formato, ela não está pensada para serviços estanques, que você tem totalmente isolados, ela faz menos sentido quando você está trabalhando em serviços isolados, e você também, a lógica do setor privado, ela tem um modelo de negócios que é totalmente diferente, né? Então, tudo é um pouco mais, teria que se repensar em outros termos. É claro que toda essa expertise, esse conhecimento poderia ser absorvido? Poderia, mas aí tem que pensar em como isso seria feito, né? Para não haver perdas nem, enfim, de parte a parte, né? Bom, gente, o que mais? Cadê o grupo aqui? O chat está correndo solto aqui. O Cássio está falando sobre de acompanhar. Eu acho que a Adriana perguntou também. Desculpa, Adélia. É que a gente não se falava fazia tanto tempo, aí quando se encontra de novo, encontra as ideias, né, fica todo mundo querendo falar. Mas eu acho legal isso que a Maninha trouxe, né, porque assim, eu me lembrei muito de quando a gente estava começando tudo isso, e a gente às vezes se sentia meio, vamos dizer assim, extraterrestres falando de telesaúde, teleodontologia. E a Maninha trouxe uma coisa palpável, prática, que está acontecendo, e que faz a gente ver que é completamente possível usar desses recursos de forma viável, de forma inteligente, que contribua para o fortalecimento das equipes e indiretamente, mas também alcançando o usuário, que eu acho que é o centro do sistema de saúde, né? Então, quando você oferta esse tipo de serviço, você faz com que o acesso ao especialista se democratize, vamos dizer assim, porque indiretamente o paciente está tendo acesso ao especialista quando o especialista lauda, quando ele vê a foto, quando ele discute com o profissional que está atendendo esse paciente. E isso é uma forma também de ampliar acesso, porque as pessoas que realmente precisam ser encaminhadas o são diante desse cenário. Então, por isso que eu estou falando que, na verdade, isso que a Maninha trouxe, essa experiência, ela é uma experiência muito rica e prática e que traz à tona todos esses conceitos que a gente vê nas portarias, né? É o telediagnóstico, é a teleregulação, é a teleconsulta, é a teleconsultoria, né? E tudo junto, misturado, mas produzindo cuidado e acesso, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem dentro do sistema, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa ter o nosso olhar, que a gente já percebeu que a resolução do CFO, embora seja um esforço e um esforço necessário nesse momento de falar o que pode e o que não pode, mas ela falou muito mais do que não pode do que sobre o que pode, né? E que os conceitos precisam ser esclarecidos para a gente poder seguir em frente, que é o que a gente estava falando ontem. Adriana, eu entendi que ela quer saber sobre plataformas de empresas, né? O que eu tenho visto, Adriana, você tem muitas plataformas já que estão chegando para a telemedicina, né? Eu acredito que para a teleodontologia, provavelmente elas vão começar a aparecer também à medida que a gente teve a resolução. Eu não conheço uma para te indicar de teleodonto, mas eu acho que se você procurar, talvez você encontre sim. Uma coisa também que acontece na medicina e que ainda a gente não tem na odontologia é a assinatura eletrônica, né? Que, até onde eu sei, parece que o CRO também já está trabalhando nisso. Então, são pontos que tem que ser, acaba tendo que ser desenvolvido a partir de agora, né? E um outro ponto também que eu queria colocar, a SBIS é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde.
A SBIS, eles têm um corpo de profissionais que fazem certificação desse software que podem ser utilizados como plataformas, né, como prontuário eletrônico. Então, teoricamente, quando você desenvolve um software, você também tem que ter essa certificação da SBIS. Então, são vários pontos que têm que ser observados. Um outro ponto que também no chat que já apareceu várias vezes é da conformidade com a LGBT, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que todas as empresas, inclusive nós, como profissionais liberais, nós temos que observar o que é posto nessa legislação, e que também o software de uma plataforma de teleodontologia, de telemedicina, ela também tem que observar essa legislação.